Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis, onde, atendendo à solicitação feita por nossos colaboradores, vamos analisar o banco BMG, que apresentou seus resultados para o terceiro trimestre de 2022 e no seu lucro líquido. E aqui é importante que se saliente que é o lucro líquido segundo as demonstrações contábeis que seguem os padrões brasileiros que são normalmente aceitos. Para os primeiros 9 meses do ano de 2022, teve uma regressão de 31,3% frente ao mesmo período de 2021. É um banco que, ainda nesse exercício, pagou proventos bastante interessantes. Será que é um banco que está se oferecendo para nós incluirmos em carteira? E para fazer esse vídeo, vou me utilizar dos seguintes documentos: o release de resultados, que é o release onde são apresentadas as informações de uma forma bastante didática em função do que foi mostrado na teleconferência de resultados. Um documento que eu sempre recomendo, principalmente se você é um investidor iniciante para intermediário ou intermediário, porque aqui traz de uma maneira bastante, eu diria assim, explícita aquilo que você viu lá na apresentação. E com isso você tem condições de fazer entendimento de um ponto que eu acho que é preponderante sobre o projeto de uma companhia. Nesse caso aqui, o projeto do Banco BMG. Também vou me utilizar da apresentação que foi mostrada na videoconferência de resultados do período. As demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, e o relatório aqui do auditor independente sobre as demonstrações financeiras, e aquele documento que me parece assim bem mais interessante sobre todos, que é justamente, deixa eu dar uma ajeitada aqui, as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas segundo os padrões internacionais para as demonstrações contábeis do período, né, que é o terceiro trimestre de 2022. Mas indo aqui para a apresentação, eu acho que fazer uma apresentação mais curta para não adentrar muito nos detalhes. Mas veja aqui, ó, coisas que vão nos chamando a atenção. Por exemplo, o banco chegou a 11,6 milhões de clientes, sendo que, se você fizer o comparativo no ano a ano, você vai ver que houve um crescimento aqui de 42%. Por outro lado, você também vai verificar que a carteira de crédito ela chegou a 22,9 bilhões, um crescimento de 52% no comparativo ano a ano, nos primeiros 9 meses de cada exercício. Da mesma forma, veja aqui as receitas aqui por decorrência do crédito. Chegou a 1,1 bilhões, com um crescimento de 40% no comparativo ano a ano. E é justamente uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, porque você pode verificar bem aqui no canto que, com relação ao lucro líquido da companhia, esse aqui é o lucro líquido segundo as demonstrações contábeis que geralmente são aceitas no Brasil. Veja que o lucro líquido chega a 53 milhões no trimestre. No entanto, no comparativo, depois eu vou mostrar para você toda a evolução no ano a ano, ele tem um crescimento de 7%. E veja como esse 7% ele se distancia tanto da receita de crédito, quanto do crescimento dos clientes, como do crescimento da carteira de crédito. Então foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção aqui. Um dos aspectos que eu acho que leva as pessoas a perguntar aqui no canal, ou pedir a análise sobre o banco, eu acho que está nesta questão aqui, ó. É a declaração de e aqui eu vou pedir para você até gravar esse número, 140 milhões pagos em dividendos a título de juros sobre capital próprio. E veja que eles são referentes ao próprio exercício, os primeiros 9 meses de 2022. Então não é relativo ao exercício passado. Então são coisas aí que vão nos chamando a atenção.
Outro aspecto que também chama atenção foi essa emissão aqui de debentures. Veja que é 1 bilhão em debentures. E o lastro dela é com base no cartão consignado do INSS. E, por fim, nós temos aqui uma emissão de 250 milhões em letras financeiras subordinadas, parecido com o que fez o Banrisul. Isso aqui, evidentemente, vai ter impacto depois no índice de Basileia do banco. Caso você se interesse por investir em BMG, a minha sugestão para você é olhar para esse aspecto aqui, porque isso aqui vai dar uma visão para você do que é o projeto desse banco. E veja como aqui ele se intitula, né, Banco Completo. Isso porque ele vai da pessoa física até esses segmentos, principalmente do comércio, né, do varejo e do atacado. E se você tiver essa compreensão de projeto, fica mais fácil você escolher se você ingressa como acionista da companhia. Isso aqui, para mim, é um dos aspectos mais interessantes, porque você consegue enxergar tanto o que está acontecendo no momento e também lhe propicia fazer uma prospecção mais ajustada para o futuro daquilo que você espera em termos de retorno financeiro. Outro aspecto interessante também, na minha opinião, do ponto de vista de projeto, veja que recentemente, né, o BMG ele entrou dentro do ramo de seguros, então ele tem o BMG Seguridade. A exemplo do que acontecia com a Caixa, depois Caixa de Seguridade, o Banco do Brasil, depois BB Seguridade, mas ele é muito mais semelhante a Bradesco, que nós já avaliamos aqui, que a parte de seguros ela continua dentro do banco, assim como o Banrisul, que também tem o seu ramo de seguro. Então ele fica muito parecido aqui, dá para estabelecer do ponto de vista, nesse aspecto apenas, de projeto de semelhança que ele guarda com bancos como o Banrisul. Ele também, parecido com o Banrisul, né, ingressa aqui nesse ecossistema de startups, um lado apoiando elas e, por outro lado, fazendo seus investimentos. E as suas investidas aqui, que eu achei interessante, mas já não é recente, né? Como, por exemplo, a sua máquina para cartão de crédito e cartão de débito entrega ao mercado chamado Granito. E também facilmente encontrável e bastante difundida essas lojas Help para o fornecimento de crédito. Outro aspecto interessante do BMG é que ele também tem acompanhado esse segmento que quase todos os bancos têm utilizado, que é o seu meio digital. Veja que ele também busca aqui, ele faz uma abordagem, ele chama de FII digital, que é quando ele junta o físico e o digital, aquilo que é oferecido nas lojas e aquilo que é oferecido no seu aplicativo, de forma também a ter um encaminhamento de um banco digital. Então ele está inserido dentro do mercado, acompanhando o andar dos demais concorrentes. A tal ponto que suas contas digitais, se você comparar aqui o terceiro trimestre de 2021, passou de 5,3 milhões para 7,7, um crescimento que tem acompanhado até os clientes no geral do banco, em 47% no comparativo trimestral. Outro aspecto do ponto de vista de projeto que eu, pelo menos, achei interessante é essa construção que eles chamam de ecossistema para atender toda a jornada das pessoas jurídicas no mercado, que são embasados nesse retângulo que eu estou marcando aqui, que eu vou deixar que o próprio banco explique. Como eu havia comentado, de ter, né, uma plataforma robusta, né, para pessoa jurídica, o nosso banco corporate, como eu comentei, focado no middle, né, e no PME, e a Ana demonstrou que nosso ecossistema de investida, gerando valor, cada vez mais valor para esse ecossistema, como a gente conecta tudo isso? Vamos usar aqui o desenvolvimento, o crescimento do nosso banco corporate, e eu conseguiria ofertar para nossos clientes um RP da nossa investida e certos. E com isso capturar a transação desse nosso cliente. E fora que esse cliente ele teria a nossa conta no nosso banco também. E conseguiria ofertar o meio de pagamento, as maquininhas da nossa investida Granito, fechando o ciclo de banco, no nosso banco corporate, com nossas transações através do RPD certos, e o meio de pagamento através da Granito. Mas nós queremos também ajudar nossos clientes corporates a gerar vendas. E para isso nós temos a investida a O2O,
que poderíamos ofertar geração de audiência, de leads de venda, através da nossa investida. E com isso, fechando o ciclo. Uma plataforma completa de produtos e serviços financeiros para o corporate, para o middle, né? Serviços adicionais, né, como RP, como comentei, o meio de pagamento, e geração de leads, né, e de audiência através da O2O. E para os nossos clientes e empresas que tenham, né, já uma transação no volume um pouco maior, eu consigo ofertar também uma solução de Bank as a Service. E com isso, fechando essa plataforma completa que a gente está comentando para a pessoa jurídica focada aqui, principalmente no mercado middle e pay. Ou seja, por um lado, existe a oferta desse conjunto de produtos e, por outro lado, existe a captação desses que aderem a esse conjunto de produtos como clientes do BMG. E agora, assim, da nossa parte de análise do que foi apresentado, que eu acho que me chamou a atenção muito, eu diria, está aqui nesta parte de baixo. Você vê aqui em cima, antes de entrar na parte de baixo, que é a carteira de crédito e como ela está distribuída. Que a grande maioria é o cartão consignado, ou seja, você tem o cartão e você consegue retirar em valores pelo cartão, isso aí depois se torna uma forma de pagamento atrelado ao cartão, por isso que é considerado consignado. Depois, os empréstimos consignados, propriamente ditos, que é o que faz a composição da maior parte da carteira do BMG. E por fim, você vai evoluindo aqui, né? Vai subindo aqui como o crédito pessoal, que é esse em cinza, o consignado nos Estados Unidos, a pessoa jurídica de varejo e, por fim, aquele que está mais expressivo depois dos maiores, que é do atacado. Mas o que chama a atenção aqui é esta parte de baixo, qualidade da carteira, que às vezes é muito, digamos assim, ignorado pelo investidor, porque ele ou talvez não compreenda ou não entenda como isso aí esteja relacionado com o que ele vai poder receber ao longo do tempo em termos de proventos. Mas o que acontece aqui é que o índice de inadimplência, e veja que esse aqui é o chamado índice de inadimplência EH, nós já vamos dar uma olhada o que significa índice de inadimplência EH. Um aspecto positivo que a gente pode notar é que, em relação ao terceiro trimestre de 2021, ele cai de 5,6% para 4,5%. Eu vou parar daí de olhar para essa parte da apresentação por aqui, mas eu quero que você grave esse 4,5%, que é o que eu quero chamar a atenção agora. Eu estou entrando aqui no site do Banco Central do Brasil, para você ter uma ideia do que nós vamos começar a tratar aqui, do que nós vamos começar a falar. Veja que nesse histórico linear que é apresentado, mais aqui embaixo que você vai ver que é o índice de inadimplência das carteiras gerais. Esse aqui é o totalizado. Então, é o Banco Central, né, juntando de todos os bancos do Brasil. Então aqui a gente consegue acompanhar, ver como isso veio evoluindo ao longo do tempo. Observe que no ano de 2017 é quando se tem o maior ponto dessa curva, que ele acontece ao patamar aqui de 4 pontos, que equivale àquilo que tem o banco BMG. Atualmente, esse patamar de todos os bancos, né, ou seja, o conjunto dos bancos que o Banco Central controla, você pode verificar que nós encontramos esse índice hoje aqui num patamar que a gente pode dizer em torno de 2,8. E você consegue verificar o quanto o Banco BMG ele está distanciado em termos da qualidade do seu crédito. Isso é um fator que nos preocupa. Porque isso às vezes sugere, né, que se coloca muitos clientes, quem sofre disso também é o Bradesco. Eu tenho muitos clientes, eu tenho uma oferta de crédito. No entanto, a qualidade da carteira não é muito boa, com isso aumenta o número de inadimplência e é preciso aumentar as suas reservas, né, as suas provisões para esses devedores duvidosos e, consequentemente, isso vai impactar nas margens e depois
vai impactar naquilo que vai ser distribuído a você sob a forma de dividendos. Olhando para as demonstrações financeiras, segundo os padrões aceitos no Brasil, eu vou descer aqui na página 6, que é onde você vai verificar o lucro líquido do banco. Então, note aqui, aqueles 53 milhões que foi reportado na apresentação, ele está aqui. E se nós olharmos para a curva desde o terceiro trimestre de 2021, vem num crescente esse lucro líquido de acordo com esses padrões. Mas, se nós compararmos os primeiros 9 meses, veja que ele cai de 223 milhões para 153. É daí que vem aqueles 31 que nós colocamos no início da apresentação, bem no início do vídeo, porque tem essa queda, essa redução no lucro líquido do banco. Como a gente viu, esses vários aspectos, eu não entrei no mérito, também não vou entrar para não me estender muito, mas é que as despesas do banco também têm o seu impacto, fazendo elevar aqui o seu índice de eficiência para 66,5%. Ele já teve pior no segundo trimestre de 2022, nós não tínhamos analisado, mas se nós pegarmos desde o início do ano, ele está no segundo pior patamar. Então, é um índice de eficiência elevado, mais elevado que eu já vi até agora, né? Anterior a ele tinha sido do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas se nós compararmos os 9 meses do ano, veja que ele vai a 67,4%, que é o que nós vamos utilizar na nossa tabela final. Ou seja, o banco gasta de tudo que ele arrecada, né, para ter a sua receita, ele gasta 67%. Então esse índice aí, quanto maior, pior, e nesse caso aí do BMG é ruim. Até porque a recomendação do Banco Central coloca como teto 60%. Mas se nós olharmos agora pelo outro ângulo, porque eventualmente você vai querer olhar em outros sites, nós vamos ver as demonstrações financeiras aqui do IFRS, onde nós vamos até a página 12 para dar uma olhada como está o comportamento desse lucro líquido segundo o IFRS. E aqui é o que você vai encontrar no Status Invest, por exemplo. Depois eu vou passar para lá. Veja aqui, o lucro líquido, aqui tem os dois, o trimestral e o do período. Se você considerar o ano passado, deixa eu subir um pouquinho aqui para você entender o que eu estou falando. Bem aqui à direita, vou deixar marcado para a gente poder acompanhar, nós temos do ano de 2021. E aqui à esquerda é do exercício atual, 2022. Então, nesses lucros líquidos que nós vamos comparar, que estão nesta linha, pode ver que no terceiro trimestre, ele fica em 1,7 milhões, enquanto que no mesmo trimestre do ano passado, ele estava em 28,3. O acumulado de 2022 ele está em 9,7 milhões, enquanto que nesse mesmo período, o acumulado dos 9 primeiros meses de 2021, ele estava em 171. E aqui você consegue acompanhar como de fato está o lucro líquido do banco segundo o IFRS. E apenas para que você acompanhe, porque a gente faz essa leitura, se nós formos aqui no site do Status Invest e buscarmos os resultados e olharmos para os resultados trimestrais, você vai verificar aqui no lucro líquido, deixa eu marcar aqui para ficar mais claro, para que a gente acompanhe, está nesta linha aqui, veja, que são os mesmos valores que nós estamos estabelecendo, né? 1,7 que nós vimos, depois o Status Invest ele não volta e corrige os balanços, então por isso que vai dar um pouquinho de diferença, mas veja que o trimestre passado, segundo o IFRS, estava no prejuízo, e aqui nós temos 8,16 milhões no primeiro trimestre. Se você somar tudo, vai dar aqueles 9 milhões, que é o acumulado do exercício de 2022. Se nós mudarmos aqui para anual, que é uma das formas que você tem de poder acompanhar os resultados da companhia onde você investe, voltando aqui de novo para o lucro líquido, o que a gente enxerga aqui? Aqueles 172 que nós tínhamos falado em relação ao exercício de 2021, e no acumulado, só que aqui é acumulado de 12 meses, não é acumulado do ano agora. Ele está pegando o quarto trimestre de 2021 e está somando junto, por isso que vai para esses 82. Se você descartar o quarto trimestre de 2022, ele estará fechando aí em torno dos 9 milhões. Só para que você confirme isso que eu estou falando e saiba aqui o que a gente está dizendo, pegando aqui o lucro líquido. Então, observe que você tem que descontar esses 70
milhões, que é do quarto trimestre de 2021. Então o acumulado do ano vai fechar aqui em 9,7 milhões, o que é bem inferior àqueles 171 que aconteceram em 2021. Outro aspecto que você também pode ser levado por ele é com relação ao dividend yield, que veja que está em 24,59, isso aqui pode estimular você a querer investir. Mas observe que aqui é com relação aos últimos 12 meses, então está contando, né, inclusive o quarto trimestre de 2021. O fato é que o banco ele é um pagador aqui de proventos. Se você for ver em 2022 ele já pagou 24 centavos. E aqui, claro, tem uma série de aspectos, né? Tem todo um processo de capitalização, tem tem uma redução do caixa. Se você quiser olhar, por exemplo, o caixa e o quanto essas coisas repercutem nele, você pode vir aqui, ó, abaixo também tem no site o fluxo de caixa. O que eu quero chamar a atenção aqui para você é nesse aspecto. Pois eu vou utilizar aqui o que aconteceu do primeiro ao terceiro trimestre do ano, que é para a gente ter a clareza do que está, do comportamento do caixa. Então aqui nós estamos nessa, deixa eu marcar a coluna aqui para ficar bem claro, estamos aqui no terceiro trimestre de 2022. Então você vai ver nessas duas linhas que eu vou marcar, que é o saldo que tinha anteriormente e quanto está o saldo atual. Veja que tem uma redução de caixa de 400 milhões para 289. E quando trazemos esses dados para a nossa tabela de indicadores, algumas coisas nos chamam a atenção. Uma delas, aqui no caso da receita líquida, um crescimento bastante interessante, porque ficou muito acima do que nós tínhamos projetado. Aqui um sinal bacana. Veja que nós tínhamos projetado aqui em torno de 23 centavos, o banco pagou 24. Mas, por outro lado, esse lucro que o banco veio a apresentar nos dá uma estimativa aqui bem negativa para o fechamento do exercício, em 13 milhões, talvez feche a mais, porque normalmente o quarto trimestre ele tem maior movimentação e com isso o banco teria condições aqui do pagamento de apenas 1 centavo. E é por isso que nos deixa assim com bastante restrição em relação ao que está acontecendo e o que de fato a gente tem em termos de projeção para o banco. Até porque, veja que o patrimônio cresceu em relação ao passado 5,5%. E para o que se estabeleceu, a gente verifica aqui, ó, que o lucro líquido por ação acaba ficando aqui em 0,02. Vamos dar uma olhada agora no restante. Veja que para a cotação da ação, ao tempo deste vídeo, em R$ 2,24, nós vamos ficar com preço sobre o valor patrimonial por ação em 0,32, um indicativo aqui de que a ação possa estar barato. No entanto, para esse lucro líquido, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 100, ou seja, em 100 anos, para você receber de volta aquilo que você investiu em função desse lucro líquido que nós acabamos aqui por projetar. Talvez ele tenha uma melhoradinha, mas não vá passar muito disso. E com isso, o dividend yield da companhia, digamos que se nós ficássemos naquilo que nós projetamos, ele ficaria o dividend yield em 0,49%. Para o que o banco de fato pagou, ficamos com o dividend yield em 10,22%. E como é em termos de projeção, veja que ele já fica quase a metade do que a gente viu lá no site do Status Invest. E o banco veio pagando aí, ao longo dos últimos anos em torno de 25 centavos por ação, por ano. E finalizando agora com nossa tabela comparativa, depois eu vou botar no site, lá no Instagram, mh.investir, você vai poder comparar esses bancos. Mas note aqui algumas coisas que chamam a atenção. É o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco. Em 5,13, ele é bem abaixo de Banrisul e Santander. E o retorno anualizado sobre os ativos em 0,5, acho que o mais baixo que eu já vi. Isso que eu sempre considerei, nesse caso aqui, né, no vídeo sobre o Banrisul já tinha considerado ruim. Então, eu vou deixar isso aqui para você comparar e vou às considerações finais. De tudo que eu vi do BMG, ele não me convenceu enquanto projeto.
os resultados, eu preciso olhar melhor esses resultados, eles não me deram a segurança que eu gostaria de receber sempre que eu faço investimentos, assim, principalmente em termos de bancos. O projeto, como todo, me parece interessante, os resultados nem tanto, mesmo que ele tenha esse dividend yield, eu não sei se ele é sustentável, pode ser que não seja. Ele tem aquelas captações em debentures, em letras financeiras subordinadas. Isso aí gera um impacto, principalmente sobre o índice de Basileia, ele vai saltar para 16 ali. Isso que ainda não está não tá, de fato colocado dentro das demonstrações, mas provavelmente lá no final do ano isso vai acontecer. Tem um aspecto aí que também a gente precisa ver, porque a margem ela está reduzida, eu não entrei nas margens, mas a redução da margem também, segundo o banco, é pelos mesmos motivos do Banrisul, que é o crescimento da taxa Selic. Isso aí, claro, implica nas taxas porque eles têm que pagar por conta das captações, depois por conta dos empréstimos, principalmente se der uma curva com sinalização recessiva logo ali. Mas também estima que isso possa ser diferente para o exercício de 2023, e a gente precisa aguardar para ver se realmente esse impacto vai gerar o resultado que se espera, e assim a gente verificar que o banco se oferece. Eu vejo o BMG com reticências. Não é um banco que eu colocaria na minha carteira. Então, assim, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Me despeço de você, deixando, como sempre, o meu grande abraço.